Paz e graça por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa mensagem hoje vamos encontrar em Romanos capítulo 12, versículo 1 e teremos como tema o sacrifício vivo. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma para encorajá-los a viver uma vida santa e de obediência a Deus. Em Romanos 12, capítulo 1 a 3, Paulo nos ensina que devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que significa se oferecer a Deus como um sacrifício vivo? Significa que devemos dedicar nossas vidas a Ele, colocando-o em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Significa que devemos viver de acordo com sua vontade, mesmo quando isso se torna difícil. Ser um sacrifício vivo é uma escolha que fazemos todos os dias. É uma escolha de amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. É uma escolha de seguir os seus mandamentos, mesmo quando isso às vezes é desafiador. Paulo nos ensina que o nosso sacrifício vivo deve ser santo. Isso significa que deve ser puro e livre de impurezas. Quando nos oferecemos a Deus, devemos estar livres de pecados e de qualquer coisa que o desagrade. Nosso sacrifício vivo também deve ser agradável a Deus. Isso significa que deve ser feito com amor e devoção. Quando nos oferecemos a Deus, devemos fazê-lo com um coração sincero e um desejo de agradar a Ele. Como podemos oferecer a Deus como um sacrifício vivo? Oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo significa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso significa que devemos ser guiados pelos seus princípios e valores, mesmo quando isso se torna difícil devido às circunstâncias. Se Deus nos chama para perdoar alguém que nos magoou, devemos estar dispostos a fazer isso, mesmo quando isso é difícil. Amar os outros como a nós mesmos. Isso significa que devemos ser compassivos e misericordiosos com os outros, mesmo que eles sejam diferentes de nós. Se vemos alguém que está sofrendo, devemos estar dispostos a ajudá-lo, mesmo que não o conheçamos. Testemunhar Cristo com nossas palavras e ações. Isso significa que devemos compartilhar o amor de Deus com o mundo, mostrando-o através do nosso comportamento. Por exemplo, se somos cristãos, devemos ser honestos, justos e gentis com todos, sem exceção, mesmo com aqueles que não são cristãos. Oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Podemos pedir a Deus que nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. Podemos ler a Bíblia e estudar os ensinamentos de Jesus. Podemos participar de uma igreja ou grupo cristão. Podemos servir aos outros em nossas comunidades. Quando fazemos essas coisas, estamos dedicando nossas vidas a Ele e vivendo de acordo com a sua vontade. Por isso, comece por confessar os seus pecados a Deus, e quando estamos em pecado, não podemos nos oferecer a Ele como sacrifício vivo. Peça a Deus que o ajude a viver de acordo com sua vontade. Ele é o único que pode nos dar a força para fazer o que é certo. Passe tempo na presença de Deus. Quando estamos conectados com Ele, somos mais capazes de o seguir. Para ser mais específico, eu queria aqui trazer como exemplo a vida do nosso irmão Jó. Jó, um homem justo e fiel que foi afligido por Deus. O livro de Jó começa sendo descrito como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era abençoado com uma grande riqueza, uma família amorosa e uma saúde robusta. Um dia, Satanás desafiou a Deus dizendo que Jó era fiel por causa das suas bênçãos. Deus permitiu que Satanás provasse Jó, mas disse a ele que não poderia tocar em sua vida. Satanás começou a afligir Jó, matando os seus rebanhos e seus servos, e depois matando os seus filhos. Jó ficou arrasado, mas continuou a confiar em Deus. Em seguida, Satanás atingiu Jó com uma doença terrível que o deixou nu e coberto de feridas, até sua esposa o abandonou. Mesmo assim, Jó continuou confiando em Deus. Ele disse: "Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Isto segundo Jó, capítulo
capítulo 1, versículo 21. 3 amigos de Jó, Elifaz e Bildade e Zofar, vieram visitá-los e eles tentaram confortá-los, mas suas palavras apenas o fizeram sentir pior. Jó começou a falar com Deus. Ele perguntou a Deus por que ele estava sofrendo. Finalmente Deus respondeu a Jó depois de tanto sofrimento. Ele disse a Jó que não entendia o seu plano, mas que deveria confiar nele. Jó respondeu: eu sei que tudo o que Deus faz é perfeito e justo. Não há nada que ele possa fazer que seja errado. Deus restaurou Jó, dando-lhe uma nova família e riquezas. Ele também o abençoou com uma vida longa e próspera. A história de Jó nos ensina várias lições importantes, incluindo que Deus é soberano. Ele está no controle de todas as nossas coisas, mesmo quando não entendemos. Deus é justo. Ele nunca faz nada que seja errado ou injusto. Deus é misericordioso. Ele sempre está disposto a perdoar e restaurar aqueles que o amam. A história de Jó também nos mostra a importância da fé. Jó manteve sua fé em Deus, mesmo quando estava passando por grandes provações. Ele nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, devemos continuar a confiar em Deus. Se você está disposto a fazer essa escolha, Deus o abençoará com uma vida cheia de propósito e significado. Oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo é um ato de amor e obediência. É uma escolha que nos permite viver uma vida que é agradável a Ele. Segundo esses ensinamentos, nós poderemos experimentar o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Tal como diz Paulo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos por tua fidelidade. Tu és um Deus soberano, justo e misericordioso. Nada aos seus olhos é injusto. Tome a nossa mão e guia-nos segundo o seu amor e caminho. Em nome de Jesus, nós dizemos amém.